Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer da nossa alegria e satisfação por estarmos com os irmãos participando nesta data tão festiva das comemorações dos 60 anos da igreja aqui em Foz do Iguaçu. Eu disse ao pastor Isaías que, na verdade, nós é que fomos presenteados, né? Acabamos participando desta ocasião tão festiva para os irmãos, tão importante para os irmãos, e nós acabamos fazendo parte. Então, estamos felizes por conhecê-los e esperamos, quem sabe, em outras ocasiões, cultuarmos, celebrarmos ao Senhor juntos aqui nesta igreja. Pastor Isaías, nossos parabéns, trabalho muito bem organizado, já estou levando algumas ideias. Eu gosto de aprender com os outros, né, irmãos? A vida é um eterno aprendizado. Então, aprendi algumas coisas aqui e vou levar para implantar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, a proposta desse seminário é comemorarmos os 500 anos da Reforma. O ano que vem, 2017, então vai acontecer exatamente estes 500 anos. E para que não se perca esta mensagem que a Reforma trouxe, foi organizado esse seminário para que os irmãos pudessem sempre estar relembrando, ou relembrar pelo menos neste período agora, este movimento tão importante, não só na história da igreja, porque quando se fala às vezes em reforma protestante, as pessoas entendem que foi um movimento religioso que só teve impacto na igreja, mas não é uma verdade, não é uma verdade. Eu costumo dizer que a reforma, ela trouxe talvez os maiores avanços que o mundo tem hoje, porque os países mais desenvolvidos do mundo hoje são os países que foram alcançados pela reforma protestante. Aqueles que não foram, ficaram para trás. Os países que foram influenciados grandemente pelo catolicismo romano, pode ver que a maioria deles é país de terceiro mundo. Eles lutaram muito tempo com a escravidão, eles defenderam determinados princípios que atrasaram o mundo, mas a reforma não. A reforma, ela acontece, irmãos, num tempo de muitas trevas, num período em que a igreja, ela não está bem. A igreja havia perdido a direção, havia perdido o contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus já não era mais o foco, já não era mais o centro da mensagem da igreja. E quando a igreja se afasta da palavra, alguma coisa substitui o lugar da palavra. E por aqueles períodos, então a igreja foi acumulando uma série de dogmas, de doutrinas, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Ela entrou num período muito negro, muito difícil, e ela levou o mundo junto, porque a igreja era o pensamento do mundo. O rei não podia pensar diferente da igreja, o governante não podia pensar diferente da igreja, o poeta não podia pensar diferente da igreja, o pintor não podia pintar fora do pensamento da igreja. Tudo girava em torno da igreja, e quem fugisse disso era taxado como herege, e aí ia para a fogueira, ou para a forca, ou para algum tipo de perseguição. Até os cientistas não podiam pensar fora da igreja. Os que ousaram, como Copérnico, como Galileu, eles sofreram as sanções, e depois ficou-se provado que eles estavam certos nas suas teses. Mas a igreja fugiu da palavra de Deus. Imagina, irmãos, que eles acreditavam até 1500 que a terra era plana, e que se navegasse ia chegar no final e ia cair num abismo, quando lá em Isaías já dizia que a terra era redonda. O fato deles não estarem mais centralizados na palavra fizeram com que eles criaram
ou criassem uma série de coisas que atrasaram a vida da igreja e do mundo, porque todas as vezes que nós fugimos do centro que é a palavra de Deus, os prejuízos são iminentes. Nós vivemos dias hoje em que estamos fugindo do centro que é a palavra de Deus, e estamos já colhendo os frutos. Nós temos gerações inteiras que nasceram e é como se nunca tivessem lido uma Bíblia. Não sabem quem é Deus, não sabem o que é salvação, não sabem o que é céu nem inferno. Aqueles dias estavam assim. E o mundo estava clamando por mudanças. Mudanças que estavam difíceis de acontecer. Mas, amados, sempre Deus tem um homem certo ou uma mulher certa, na hora em que precisa. E para aqueles dias, Deus tinha um homem chamado Martinho Lutero. Um homem que foi tocado profundamente pelo poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para todo aquele que crê. E bastou um único versículo nas Escrituras para que Lutero fosse renovado na sua fé. E ele leu: o justo viverá pela fé. Aquilo foi uma bomba no coração de Martinho Lutero. Amados e queridos irmãos, o que mais me impressiona é saber que para produzir toda a reforma protestante, Deus precisava só começar com um homem, com uma única pessoa. Veja o valor que tem uma única pessoa. Às vezes você pode olhar para você mesmo e achar que você não tem muita importância, mas Deus pode começar uma revolução com a sua própria vida, como começou com Lutero. E esse versículo impactou, e ele começou a estudar as Escrituras, e então ele percebeu que a igreja estava fora do rumo, que a igreja estava fora dos trilhos, e ele então desafiou a autoridade da igreja para um debate. É quando ele lança as suas 95 teses. Era um desafio à igreja: me respondam estas questões. Me respondam estas questões. Amados e queridos irmãos, nós precisamos sempre de homens como Martinho Lutero. Estamos vivendo o dia em que Lutero nunca foi tão desejado e solicitado como nos dias de hoje. Pessoas que não tenham medo de desafiar e trazer a igreja de volta para a palavra de Deus. Se vocês pudessem saber o que tem por aí, é tanta coisa, é tanta besteira. Eu tenho um pastor lá que ele usa o termo bestagem. É tanta bestagem que estão por aí fazendo, irmão, que se duvidar, daqui a pouco nós estamos aliados com o catolicismo romano. Vamos estar associados às romarias, às novenas, aos santos. Estamos indo para lá, para lá. A idolatria já é uma marca hoje em muitas igrejas evangélicas. Sabe por que eu digo isso? Porque o que é idolatria? A idolatria nada mais é quando eu pego a fé que deveria depositar no Deus verdadeiro e eu o coloco num objeto. Ora, irmãos, e o sal grosso não é isso? Esse objeto? E a rosa ungida não é esse objeto? Então não é um santo, não é uma imagem, mas é a mesma coisa. E há pastores pregando e ensinando as pessoas que elas devem acreditar na rosa, que elas devem acreditar no sal, no cajado de Moisés, nisso, naquilo outro. Isso é idolatria. E nós estamos precisando de uma reforma. As coisas precisam mudar. E Deus precisa de pessoas que estejam no lugar certo para produzir mudanças. Deus está buscando pessoas que estejam dispostas, como estava o Lutero,
que não teve medo de pôr a sua vida em risco, porque ele correu o risco de morrer muitas vezes, mas Deus sempre guardou. Deus sempre livrou Lutero, porque Deus guarda os seus profetas. E aí, meus amados irmãos, Lutero começou a sua caminhada. As perseguições fizeram com que ele fosse aprisionado, que ele ficasse afastado, porque numa das suas viagens, estava tudo preparado para pegarem ele e matarem. Mas um príncipe foi lá e pegou Lutero primeiro, levou para o seu castelo. Lutero teve que ficar 1 ano nesse castelo escondido. E sabe o que ele fez nesse 1 ano? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Na verdade, nem existiu o alemão direito como língua. Ele que criou lá, mas ele traduziu a Bíblia para o alemão, irmãos. E sabe o que aconteceu? Deus colocou um outro homem naquele tempo certinho, um cientista, um inventor chamado Gutenberg, e ele inventou a impressão por tipo. Então, se você podia imprimir agora um livro muito rapidamente, não precisava escrever mais à mão. E o Lutero consegue que o primeiro livro a ser impresso fosse a Bíblia Sagrada. A Bíblia e várias literaturas que os reformistas começam a produzir, começam a chegar nas mãos das pessoas. E as pessoas começam a ter contato com a palavra de Deus. Irmãos, o que liberta é o conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há libertação sem que nós conheçamos a palavra. É ela quem vai nos libertar. E foi ela que produziu a grande revolução para os dias de Martinho Lutero. O povo começou a ler e começou a observar que aquilo que o Lutero falava e os outros que vieram estava na palavra, era verdade. E a igreja então foi perdendo as suas forças. Mas, amados e queridos irmãos, há algumas contribuições teológicas importantes para este período. E uma delas, certamente muito importante, foi a doutrina da justificação pela fé. Por quê? Porque a igreja nesses tempos, página 25, né? Os irmãos que estão com a apostila aí. Porque a igreja nesse tempo, irmãos, tinha perdido este conceito. E o indivíduo estava comprando a sua salvação. As pessoas, elas foram induzidas a acreditar que para que os seus pecados fossem perdoados, e veja que é um conceito que começou de uma certa forma correta e depois ele vai distorcendo, né? A pessoa tinha que ir lá no sacerdote, confessar o seu pecado, e o sacerdote então impunha sobre ele uma penitência. Olha, se você fizer isso, o seu pecado vai ser perdoado, você está livre do pecado. E aí o Papa então, quando precisa de dinheiro para construir a igreja do Vaticano, a Catedral de São Pedro, ele então diz assim: então você não precisa nem ir lá no confessionário, eu dou um documento, eu sou o representante de Deus na terra, eu assino por Deus, então eu vou assinar que o seu pecado está perdoado, basta para isso você dar uma oferta. Já ouviu essa história aí? Não é atual? Não parece com os nossos dias? Basta você dar uma oferta e as portas vão se abrir para você, a empresa vai dar certo, o casamento não vai falir. É o que temos hoje, indulgências. Pessoas que estão falando em nome de Deus, coisas que Deus não falou, e não vai fazer. E tem gente até que processa essas igrejas por aí. Vou processar porque o pastor disse que quando terminasse de pagar o carnê, eu ia ficar curado, não fiquei curado. Vou processar por propaganda enganosa. Sabe por que a propaganda enganosa, irmãos? Porque isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é poder de Deus. E o que Ele promete, Ele cumpre.
O Evangelho promete salvação e ele cumpre. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, o Lutero descobre que não precisa destas coisas, que a salvação não vem através daquilo que o homem pode fazer. Lembra de uma história com Jesus, de um homem que chegou a Jesus muito confiante, e ele diz assim: bom mestre, quando estiver chegando, o senhor vai avisando, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E perceba bem que ele estava exatamente nesse caminho. Ele achava que podia ser salvo fazendo alguma coisa. Então ele diz: me diz o que é que eu tenho que fazer, e eu vou fazer e serei salvo. E Jesus diz para ele assim: você conhece os mandamentos? Conheço. Jesus cita 5 dos 10, não cita os 5 primeiros, nem os 5 últimos. Ele na verdade não cita numa ordem lógica, se você for observar lá, mas isso é um outro departamento. Mas ele cita 5 que eram exatamente os 5 que o camarada cumpria fielmente. Podia ser que dos outros 5, algum ele ficasse assim, mas aqueles, Jesus sabia que ele cumpria. Exatamente pela posição que ele tinha, ele era um homem rico. E os mandamentos que ele cita, vai falar de propriedade e de família. E ele diz assim: isso desde os meus 13 anos, eu obedeço, eu cumpro. Aí Jesus diz: então agora tem uma segunda coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. E aí aquele homem autoconfiante, que achava que podia fazer, encontra-se diante de algo que ele não podia fazer, até porque as propriedades não eram dele, eram da família. Esse era o sistema judaico. As propriedades ficavam dentro da família, se perdia depois, tinham que ser resgatadas e voltar para a família. Então, ele abaixa a cabeça e vai triste, e Jesus fala da impossibilidade da salvação daquele homem, quando fala da parábola do camelo e da agulha. Mas por quê, irmãos? Porque ele achava que ele podia se salvar, que ele podia comprar com méritos a sua salvação. Era exatamente o que a igreja estava pregando naqueles dias. E o Lutero então abre a palavra e ele descobre que não é assim, que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas que a salvação é pela graça de Jesus Cristo, mediante a sua fé. Porque Jesus diz: quem crer será salvo. E quem não crê está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Isto é justificação pela fé. Jesus veio para trazer esta justificação, para nos justificar diante de Deus. E a justificação é uma declaração legal, de que nós não devemos mais nada. É aquela declaração que o juiz dá quando termina a sentença. Ele diz: você está livre, não deve nada. A única diferença entre essa justificação terrena e a de Jesus é que na justificação terrena o indivíduo, ele é inocentado lá, mas fica uma ficha. Fica uma ficha. Qualquer tempo, o senhor teve um processo, aí o senhor está lá a ficha. E no caso de Jesus, diz que ele pegou a ficha e cravou na cruz, e o sangue dele fez com que a ficha ficasse branca, sem nenhuma acusação, de forma que quando o diabo chega para acusar, o sangue chegou primeiro, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto, irmãos, foi o grande estopim que nos trouxe até aqui. Senão nós estaríamos numa igreja ainda carregando cruz, andando de joelho, fazendo penitências e tantas outras coisas para ser salvo. Era assim que nós deveríamos acreditar, mas nós fomos libertos, porque um homem chamado Martim Lutero entendeu a palavra, começou a pregar a palavra, e o mundo se modificou pelo poder desta palavra. O outro tema importante na Reforma Protestante foi exatamente
a doutrina que Lutero trouxe do sacerdócio universal de todos os crentes. O que acontecia naqueles tempos, irmãos? A igreja adotou o modelo do Velho Testamento de administração. Então, se você observar um pouco a igreja católica, você vai perceber que ela é muito parecida com o Velho Testamento. Tanto é que o líder lá é chamado ainda de sacerdote, como era no Antigo Testamento. Lá tinha um sacerdote, na igreja romana também tem um sacerdote. O padre é chamado de sacerdote. E o que acontecia no Antigo Testamento, irmãos? No Antigo Testamento, o homem não tinha acesso a Deus. Ele precisava de um sacerdote. Ele precisava de um intermediador, alguém que fosse a presença de Deus por ele. E aí o que acontecia? Ele ia até o templo, levava a sua oferta, o seu sacrifício, ele degolava o animal, o sacerdote pegava o sangue, ia lá, aspergia o sangue sobre o altar de incenso, voltava, queimava as partes, ou o animal por inteiro, ou partes do animal, dependendo do tipo de oferta, sobre o altar, recolhia as cinzas e dava para que o indivíduo lançasse ela ao vento. E quando as cinzas eram levadas para o vento, significava que os pecados dele tinham sido apagados, tinham sido esquecidos. Mas não apagava, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento se fazia expiação. E expiar significa cobrir. O pecado só era coberto pelo sangue do animal, ele não era apagado. E aí o que acontecia? No dia da expiação, no Yom Kippur, o sacerdote tinha que entrar lá dentro e oferecer sacrifício por todos os pecados que a nação cometeu durante o ano, inclusive aqueles que ele já tinha oferecido sacrifício. E ele não podia fazer isso. Era só o sacerdote que podia entrar lá. Atrás do véu, só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez no ano, ele entrava e oferecia o seu sacrifício. Mas sabe o que o Lutero descobriu, irmãos? Ele descobriu uma coisa que talvez você já tenha lido nas Escrituras e você nunca deu a menor importância. Uma coisa que aconteceu logo após Jesus morrer. Um dos evangelistas diz que ele reclinou a cabeça e deu o brado: Pai, está consumado. E a Bíblia diz, um dos evangelistas diz, e o véu rasgou-se de alto a baixo. E você já leu isso inúmeras vezes e nunca percebeu a grandeza desta expressão, porque este véu que ele está dizendo era o véu que ficava lá no santuário, lá no tabernáculo. Era um véu muito grosso. Ele dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. Havia a arca do concerto, a glória de Deus vinha na nuvem e ficava entre os querubins. Não tem um salmo que diz que Deus está entronizado entre os querubins? Era aquela glória que ficava ali. E o que acontecia? Só o sacerdote podia chegar diante daquela presença de Deus. Mas quando Cristo morreu, diz que aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado. E observe, foi de alto a baixo. A obra começou lá em cima, no céu, do céu para os homens, e abriu aquele véu. E quando o véu se abriu, ele queria dizer, o acesso a Deus agora não há mais impedimento. Qualquer um pode entrar e pode sair, como disse Jesus, eu sou a porta. Você vai entrar, vai sair e vai achar pastagem. Esta foi a doutrina que o Lutero ensinou, o sacerdócio universal dos crentes. Agora ele está dizendo aos crentes, você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa mais lá no confessionário e dizer, padre, eu pequei, eu fiz isso e tal, roubei um cavalo e não sei o que, eu xinguei o outro. Aleluia. Você não precisa mais, porque o véu rasgou-se. Na sua carne, Jesus nos abriu um novo
novo e vivo caminho, de forma que nós temos, com ousadia, nós podemos entrar no trono da graça e nos falarmos com Deus. Você não precisa do confessionário, você precisa dobrar os seus joelhos lá no seu aposento e dizer: Pai, eu pequei contra ti, e o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. E este sangue é diferente daquele sangue dos animais, que só cobria. Este não. João, quando usa a expressão lá, que ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica, a expressão no grego purificar é literalmente apagar a mancha. Apagar a mancha. Nós temos acesso livre a Deus, e nós pedimos perdão, e Ele nos perdoa, e não fica mais nenhuma mancha, irmão. Pode mandar puxar sua ficha corrida, sua capivara, que ela está branquinha. Eu fico pensando que o diabo, às vezes, ele deve inventar uma maneira de chegar mais rápido no céu, para ver se chega antes da gente pedir perdão, que é para achar alguma coisa. Porque depois que pediu perdão, ele já chega, ih, já foi. Não tem nada aqui que o acuse. Paulo escreve em Romanos capítulo 8 e diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe por que ninguém pode condenar? Porque ele disse: Deus é quem os justifica. Então, meus amados e queridos irmãos, essas doutrinas chegaram a nós através do entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos em todo o tempo da palavra de Deus. Não podemos nos apartar dela, não podemos fugir dela, porque todas as vezes, você pode olhar na história bíblica, todas as vezes que o povo se afastou da palavra, ele se corrompeu, ele se perdeu. E o próprio Deus falou isso: meu povo pereceu porque faltou a eles o conhecimento. E quantas vezes nós renegamos a palavra? Irmãos, você não sabe quantas pessoas morreram para que esta Bíblia estivesse ainda na sua mão. Quantas pessoas deram a vida para que você pudesse ter esta Bíblia hoje? Valorize a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, se dedique a ela, passe a ser um praticante da palavra, que eu acho que é o que a gente está mais em falta hoje nas igrejas, é gente que pratica a palavra, gente que ouve. A igreja está cheia, às vezes está entupida, não tem lugar, fica a gente de pé ouvindo, mas na hora de praticar, na hora de dar a segunda face, é difícil. A palavra é a base, a palavra é o fundamento. Foi esta palavra que transformou o mundo, irmãos. O mundo que nós conhecemos hoje foi através do poder desta palavra. Meus amados irmãos, eu vou encerrar por aqui e deixar ao pastor Douglas, mas eu espero que a gente tenha pelo menos ajudado os irmãos a conhecer um pouquinho do que foi o cerne da teologia que mudou a história da igreja a partir da Idade Média. Que Deus abençoe os irmãos, foi um prazer muito grande conhecê-los, e vocês já vão no meu coração para São Paulo.